Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que se dedica a estudar a série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que se interessarem em assistir os outros vídeos dessa série podem acessar a playlist do estudo da série psicológica, né, estudo das obras de Joana de Ângeles, livro O Homem Integral, que é o nosso objeto de estudos aqui hoje. E especialmente no capítulo de número 30, Manutenção de Propósitos. Para as edições mais novas, está dentro de um conjunto, né, de temas intitulado Planificação Interior. Então, fiquem super à vontade. Nós, em geral, dizemos que é interessante assistir ao vídeo depois de ter lido previamente o capítulo, para que essas nossas reflexões aqui despretensiosas possam, de algum modo, auxiliar no entendimento daquilo que nossa veneranda instrutora nos traz. Nós começamos o estudo da obra O Homem Integral em 3 de janeiro desse ano. A nossa previsão ia até dezembro. Não é o nosso propósito aqui propor um estudo teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise, ou mesmo psicoterapia de grupo, né? Para aqueles que tiverem interesse, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo e também na editora Leal. É o nosso propósito, portanto, o estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, e temos aqui o objetivo de convidar a todos para o nosso processo de amadurecimento psicológico e evolução espiritual. Somos, portanto, todos convidados ao estudo, à reflexão em torno do Evangelho e das suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Fiquem super à vontade para participar conosco com comentários, perguntas, colocações. Nós pedimos, evitando sempre detalhes da vida pessoal de outrem, e quando surgirem, nós abordaremos sempre no início de cada vídeo. Dito isso, então, vamos fazer a nossa prece inicial para começar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome para pensar sobre as coisas do Espírito, aquilo que diz respeito à importância do nosso sentido de viver, que a gente possa reavaliar as nossas posturas, os nossos pensamentos, o que dizemos, com o objetivo de vivermos melhores e nos sentirmos planificados no vosso amor. Que o Senhor nos inspire e nos proteja sempre, nos envolva com a sua paz e misericórdia, para que estejamos todos receptivos ao melhor entendimento das vossas palavras e ensinamentos. Vem ter conosco pela necessidade que nós temos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos falar um pouco sobre um preâmbulo dentro daquilo que Joana nos traz. Quando Joana nos fala em manutenção de propósitos, é como se ela dissesse manutenção de propósitos não obstante todas as forças em contrário, mesmo com todas as nossas intenções, más inclinações talvez, que nos levassem a desistir desse trabalho, mas manter os propósitos acima de tudo, perseverar, manter a esperança, sempre com muito trabalho, né? Principalmente esse trabalho íntimo, o trabalho de nós mesmos, não obstante aquilo que surge do nosso inconsciente. Então ela vai dizer que as raízes dos conflitos muitas vezes ressomam do nosso inconsciente, de outras experiências, de certos conflitos existenciais que nós trazemos, que nós ainda não tivemos condição de enfrentar e vencer, mas que é importante manter os propósitos, não obstante tudo isso que irrompe, para que a gente consiga vencer a nós mesmos. E por isso nós escolhemos para falar nesse preâmbulo um pouco sobre o inconsciente, como que a gente entende, como que ele nos influencia, se ele efetivamente nos governa, né? Como é que se dá essa relação. Bom, nós já sabemos que o inconsciente exerce uma influência poderosa na nossa vida, nas nossas emoções,
nos nossos comportamentos e atitudes, sem precisar ser balizado pela consciência. A teoria junguiana, psicologia analítica, nos diz, por exemplo, que nós temos um inconsciente pessoal, que é um conjunto do material esquecido ou reprimido, que o ego ou o eu não suporta e acaba desempenhando um papel fundamental na produção dos sonhos, o qual abarca vivências, emoções e sentimentos do próprio indivíduo ao longo da sua história. A mesma teoria psicanalítica junguiana fala do inconsciente coletivo, que consiste na herança espiritual da evolução da humanidade. O nosso legado arcaico, proveniente dos estratos mais profundos da psique, nos quais estão as vivências primordiais da humanidade como um todo, e que são inerentes ao psiquismo de cada ser humano. É nessa dimensão do inconsciente que nós podemos dizer que é uma segunda dimensão, né, para além dessa dimensão pessoal individual, que se encontra a fonte da imaginação criadora, que se exprime nas imagens, por exemplo, arquetípicas, presentes nas mitologias de todos os tempos. Então a gente pode dizer que, com base nesses conceitos da teoria junguiana, o inconsciente profundo é onde estão gravados todos os nossos conteúdos, originários das múltiplas experiências ao longo das nossas existências e que, eventualmente, podem ser evocados na consciência, permitindo a compreensão das relações neuróticas que nós mantemos com o mundo externo. E dentro desse assunto, a gente também pode abordar um outro conceito da psicologia analítica junguiana, pouca gente sabe, mas que na verdade foi inserido não por Jung, mas por Sabina Spielrein, que foi uma de suas discípulas, ela foi sua paciente, foi amante, né, de Jung, e se tornou mais tarde, formou-se, né, em psiquiatria e se tornou mais tarde psicanalista e discípula também de Jung, e trouxe alguns conceitos, como por exemplo, o de sombra, né? A sombra é o lado obscuro, o lado oculto, o lado não demonstrável da psique humana. A sombra coincide com o inconsciente freudiano e com o inconsciente pessoal, individual e junguiano. E ela não é necessariamente ruim. Ela faz parte da personalidade total do indivíduo e consiste em tudo o que nós não aceitamos em nós mesmos, o que consideramos repugnante, o que reprimimos e projetamos nos outros. Aquilo que não está adaptado às convenções sociais nas quais nós estamos imersos, que é repudiado pela nossa cultura, que nós, enquanto crianças, achamos que os nossos pais não vão aprovar, ou que a gente pode perder a adoração, a admiração, o amor pelos nossos pais, se a gente se comportar de tal ou qual modo. Então a gente coloca tudo isso nesse canto da sombra, sem olhar para, mas isso não, digamos assim, se elide de nós, né? Isso continua fazendo parte de tudo aquilo que nós somos, porque em verdade nós somos um complexo humano, que passa pela sua dimensão física, genética, biológica, pela sua dimensão mental, psíquica, emocional, pela dimensão social, cultural, moral, em que nós estamos incluídos, por uma dimensão dinâmica, afetiva, relacional, e também por uma dimensão transcendente, noética, espiritual, para alguns, né, que alguns consideram, além dessa existência que nós estamos tendo. Se a gente pensar, por exemplo, né, nas causas orgânicas, nas predisposições do corpo, eles são predisponentes, porém não suficientes para desenvolver certos tipos de doenças. Se a gente pensa, por exemplo, na depressão, ela é uma doença que passa pela dimensão fisiológica da neuroquímica cerebral e que pode ser confundida, né, cujos sintomas podem ser confundidos com outras patologias orgânicas, inclusive, como deficiência vitamínica, alterações hormonais, como disfunção tireoidal. E a depressão também pode ter como uma das suas causas o desequilíbrio químico cerebral na produção e receptação dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e em menor proporção de dopamina.
Existem aspectos psicológicos que também influenciam no desenvolvimento de certas patologias, como, por exemplo, a repressão, o excesso de controle exterior, a raiva contra si ou contra os outros, a recusa de se entrar na vida, transtornos de personalidade, que podem trazer a depressão como comorbidade muito séria, como transtorno de personalidade borderline, bipolar, maníaco depressivo, transtorno de ansiedade. Maria Rita Kell, psicanalista em 2009, em uma obra intitulada O Tipo e o Cão, a atualidade das depressões, inclusive vai afirmar que a depressão não se resume simplesmente a estados de ânimo, tais como tristeza, abatimento, desânimo, inapetência para a vida. A posição do sujeito que se deprime é, na verdade, aquele de desistir de ser. E a gente também tem alguns aspectos espirituais, existenciais, como o complexo de culpa, que pode remontar, né, a outras existências, as vicissitudes na experiência de provas e expiações do espírito encarnado. Então, nesse ínterim, é importante a gente falar sobre o inconsciente, porque o processo de repressão, ele consiste em tornar inconscientes conteúdos da nossa consciência por serem desagradáveis de recordar. Então, não apenas coisas das nossas outras vidas, mas aquilo dessa vida mesmo, que nós repudiamos como desagradável e intolerável à consciência, nós também reprimimos ou tornamos inconscientes. Freud chega a afirmar na obra História do Movimento Psicanalítico, um texto de 1914, que a teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Então, o ego, enquanto instância psíquica, reguladora dos processos mentais em relação ao exterior, acaba controlando as descargas das excitações, supervisionando os processos mentais e atuando pela repressão para expulsar certas tendências da nossa consciência, de toda e qualquer forma, de capacidade e atividade. Essa é a essência da repressão. Afastar determinada coisa da nossa consciência, mantendo-a sempre à distância. É importante dizer que a repressão não impede que o representante pulsional continue existindo no nosso inconsciente e origine derivados, estabelecendo novas ligações, o que implica dizer que aquilo que é reprimido não necessariamente morre ou fica inativo. Tampouco é correto supor que a repressão retire da consciência todos os derivados daquilo que foi reprimido um dia. Esse retorno de novas representações daquilo que foi reprimido ocorre, e a gente chama isso na psicanálise de retorno do reprimido ou retorno do recalcado. Ele se dá, haja vista a adoção de uma série de distorções e disfarces para que os conteúdos inconscientes que foram reprimidos possam passar pela censura da consciência. Freud escreve um texto sobre isso, intitulado O Inconsciente, texto de 1915. No capítulo 5º, ele analisa as características especiais do que ele chama sistema inconsciente. É importante ressaltar que nessa obra, o inconsciente é tratado por Freud sob o ponto de vista da sua primeira tópica, como a gente diz. É uma forma de classificação que Freud utiliza para organizar os conceitos. Então, ele estrutura o sistema psíquico em instâncias, que ele chama de sistemas consciente, inconsciente e pré-consciente. Essa estrutura se dá antes da chamada virada de 20. Freud escreve e publica uma obra intitulada Além do Princípio do Prazer, em 1920, onde ele define as instâncias psíquicas numa outra configuração, né? Mas desde a obra Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele já tinha essa noção dessa estrutura inconsciente, por assim dizer, de todas as repercussões que ela tem, inclusive na nossa vida de vigília. Desde 1900, Freud sempre demonstrou um profundo interesse pelo funcionamento da dinâmica psíquica, sobre a natureza e a origem dos nossos conflitos, passando pelo ponto de vista da análise tópica. Quando a gente fala de topologia, a palavra topos vem do grego, que significa lugar geográfico ou espaço. Freud, entretanto, deixa claro que em nenhum momento a topografia inconsciente guarda relação com a anatomia humana, ou seja,
O inconsciente não está circunscrito, localizado e restrito a uma região cerebral. O inconsciente não tem uma geografia física, ele está muito mais para uma instância psíquica que dialoga com as outras duas instâncias que foram apresentadas na primeira tópica, pré-consciente e consciente. Assim, o inconsciente é muito maior do que o nosso cérebro, muito maior do que o que nós pensamos, ser mediado pela razão, daí o seu estatuto tão complexo. Então, ainda no seu texto Inconsciente de 1915, nesse capítulo das características especiais do sistema inconsciente, ele elucida que o núcleo do sistema inconsciente consiste em representantes instintuais que procuram descarregar as suas tensões, os seus impulsos, que ele chama de catexia, o que implica dizer investimento de força psíquica. Todas as vezes que nós direcionamos a nossa energia psíquica com algum fim, ou seja, catexias são impulsos carregados de desejo, né? Então, o inconsciente seria um ambiente que poderia ser identificado como um grande repositório de impulsos caóticos que estão isentos de contradição mútua, o que significa dizer que no inconsciente, no Maria odiar, é possível, ser e não ser também é possível, né? Não há essa contradição ou censura que a gente vê na nossa consciência. Daí as ambiguidades humanas, né? Uma característica conflitiva do ser humano, que é bem característica dessas inúmeras possibilidades que o inconsciente nos promove. Então, o inconsciente seria uma espécie de arena de forças psíquicas, um local de representações da pulsão, dessas moções do desejo. Então, no inconsciente, quando a gente tem dois impulsos carregados de desejo aparentemente incompatíveis, eles se tornam ambos simultaneamente ativos, eles não se cancelam, eles se combinam para atingir uma finalidade intermediária, uma espécie de meio termo. O conflito que isso vai gerar na nossa consciência não é problema do inconsciente, né? Então, daí, a gente vê a existência, né, e realmente, assim, a importância do inconsciente como autor desses conflitos existenciais que nós andamos às voltas, né? Mas o inconsciente é quem, na verdade, nós somos, né? Esse grande repositório de nós mesmos que nós precisamos enfrentar em algum momento, porque a gente não consegue revelar o inconsciente de uma forma direta. A gente consegue encontrar algo do inconsciente através das suas formações, dos sintomas, do que aparece nos sonhos, dos nossos atos falhos, dos xixes, né? De todas essas escapulidas, aquele sem querer querendo, das nossas escolhas, que muitas vezes se dão por conta de motivações inconscientes e que a gente acha que é uma série de coincidências. Por que eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoas? Por que eu sempre reajo do mesmo modo frente a certas situações? Então, não há no sistema inconsciente lugar para negação, dúvida ou graus de certeza. Esses limites são introduzidos pelo trabalho da censura. Então, a negação é um substituto, num grau mais elevado, da repressão. Então, no inconsciente só existem esses conteúdos catequizados com maior ou menor força. E essas intensidades catexiais no inconsciente, elas são móveis e plásticas. Através desse processo de deslocamento, uma ideia pode acabar cedendo a outra. Além disso, no sistema inconsciente, os processos são ditos atemporais, ou seja, eles não são ordenados temporalmente, eles não se alteram com a passagem do tempo, não tem absolutamente qualquer referência ao tempo. A referência ao tempo se vincula ao trabalho no sistema consciente. Por isso que a gente se surpreende de recordar com muita vivacidade certas coisas da nossa infância, quando a gente tinha 3, 4 anos, e não se recordar de coisas que aconteceram há 5 anos atrás, que estão temporalmente mais próximas da nossa realidade de hoje, mas afetivamente talvez não tão relevantes. Ou de uma forma traumática, né? Porque os afetos não são necessariamente positivos, por assim dizer. Então, os processos do sistema inconsciente dispensam também pouca atenção à realidade. O inconsciente funciona segundo suas leis próprias. Estão sujeitos ao que a gente chama do princípio do prazer, e não ao princípio da realidade.
e o seu destino depende apenas do grau de força e do atendimento às exigências dessa regulação prazer-desprazer. Então, para resumir, o inconsciente e suas principais características são a isenção de contradição mútua, né? A mobilidade das nossas pulsões de desejo, a atemporalidade do inconsciente e a substituição da realidade externa pela psíquica. Por isso é também um ambiente da fantasia. E é importante o processo de autoconhecimento, seja ou não mediado pelo outro. Por exemplo, em análise, o trabalho do analista é justamente manejar a transferência, essa relação de confiança e de amor que se estabelece com o terapeuta para fazer o analisando se aproximar a pouco e pouco desses conteúdos reprimidos pelas bordas, pelas margens, levando-o a questionar algumas postulações neuróticas insistentes, que a gente chama de pensamentos disfuncionais, e quando o próprio analisando conseguir demonstrar por suas formações do inconsciente estar bem próximo de descobrir toda a verdade, aí então o analista ali estaria para conduzi-lo nesse enfrentamento às raízes do seu conflito psíquico. É assim que a gente vence a resistência. Então, enquanto isso, a paciência com esse processo é fundamental e é esperado, inclusive, que os ânimos se tornem um pouco mais acirrados e que durante esse processo haja uma relativa piora temporária desse quadro neurótico. Freud chamou esse trabalho todo como interpretação, né, daquilo que são as formações do inconsciente, sonhos, atos falhos, atos casuais e sintomáticos, que são atos involuntários e não planejados, os xixes e os sintomas. Os detalhes desse método interpretativo e dessa técnica só puderam ser aprimorados ao longo da prática clínica, compondo aquilo que é basilar para construir o que é possível do material inconsciente com base nas suas formações, infiltrando-se devagar nas resistências a pouco e pouco. Freud sempre afirmou que a sua obra monumental, A Interpretação dos Sonhos de 1900, foi a grande precursora, com uma introdução do seu método e técnica. Então, esse método psicanalítico freudiano consiste exatamente nisso, em interpretar a resistência do paciente, suportado na transferência, posta em cena, em análise, e essa interpretação do conjunto, do para-analista analisando, operando em análise, é o que faculta, ao longo do tempo, analisando, descobrir uma verdade menos encoberta sobre sua própria vida no percurso de análise, ou seja, descobrir um pouco mais sobre o que é possível das suas formações no inconsciente. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa segunda citação, agora sobre o Evangelho de Jesus. Eu achei uma citação, espero que eu tenha condições de fazer uma contextualização decente, né, que faça sentido, que fala sobre a vigilância, veja só, mas me parece que tem tudo a ver com o que a gente está falando de manutenção de propósitos. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48, e também em Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Diz o texto: tende a cintura cingida e as lamparinas acesas. Imitai os que aguardam que o dono volte de um casamento, para abrir-lhe quando chegar e chamar. Felizes os servos que o dono, ao chegar, encontrar vigiando. Eu vos asseguro que se cingirá, os fará se reclinar à mesa e os irá servindo. E se chegar ao segundo ou terceiro turno de vigília e os encontrar assim, felizes deles. Sabeis que se o dono de casa soubesse a que hora chegaria o ladrão, não deixaria que arrombasse sua casa. Estai preparados, pois quando menos pensardes, chegará este homem. Pedro então lhe perguntou: Senhor, dizes esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, ao qual o dono porá à frente de seu pessoal, para que lhes reparta as reações ao seu tempo? Feliz aquele servo que o dono, de regresso, encontrar agindo assim. Eu vos asseguro que o encarregará de todas as suas posses. Mas se aquele servo
pensando que o dono tarda em chegar, começar a bater em criados e criadas, a comer, beber e embriagar-se. Chegará o dono do servo em dia e hora que menos espera, e o partirá ao meio, dando-lhe o destino dos desleais. O servo, que conhecendo a vontade do dono, não dispõe e não executa o que o dono quer, receberá muitos golpes. Aquele que, não a conhecendo, comete ações dignas de castigo, receberá poucos golpes. A quem muito se deu, muito se pedirá. A quem muito se confiou, mais se exigirá. Então vamos tentar analisar esse texto, né? Primeiro, aqui a gente percebe que essa parábola exorta a vigilância. E, na verdade, em uma mesma parábola há uma montagem de várias outras, né? Que tem como personagens o servo e o patrão, o dono e o ladrão, e a figura do administrador. A gente pode utilizar esses elementos como elementos externos, né? Do tipo, nós como o servo, né? Nós como patrão, nós como dono, nós como administradores, ou a gente pode fazer uma análise psicológica dessa parábola, entendendo todos esses elementos como partes ou instâncias do nosso próprio psiquismo. Isso para a gente entender como que a gente mantém os nossos propósitos, não obstante todas as forças em contrário. Então, vamos primeiro iniciar a parábola, né? Quando Jesus começa dizendo, tende a cintura cingida e as lamparinas acesas. É importante a gente pensar que, na figura do israelita, se cingir e prender a túnica é uma condição que pressupõe que o israelita vai trabalhar ou caminhar para brigar. Então, sabe aquela expressão que a gente usa bastante aqui na nossa região? Apertar os cintos, né? Aperte os cintos, esteja pronto. Né? Então, estar cingido é estar disponível. E as lamparinas indicam também uma forma de provisão. Se essa ocasião, né, se der à noite, por exemplo, ter ali uma fonte de iluminação para não ficar completamente no escuro. E aí vamos começar a trabalhar com os elementos que aparecem na parábola. Imitai os que aguardam que o dono volte de um casamento, para abrir-lhe quando chegar e chamar. Então aqui ele começa com essa ideia do servo e do dono, né? Do servo e do patrão. Então o patrão ou o dono vai para uma festa, sai de casa, e os servos se mantêm vigilantes para quando ele chegar, né, e pedir para abrir, os servos, de uma forma diligente, estarem ali para atender. Psicologicamente, isso seria análogo da gente estar atento aos nossos desejos. Todas as vezes que a gente repudia, reprime, quer simplesmente afastar, né, da nossa lembrança, do nosso consciente, aquilo que nos parece desagradável, que a gente não consegue suportar e não vai conseguir dar conta naquele momento, tudo bem. A gente pode utilizar esse mecanismo. Porém, chega um momento que o desejo bate as portas, ele irrompe. E nesse momento, a gente pode não estar com o cinto apertado. Ou, na figura aqui de Jesus, pode não estar com a cintura cingida e as lamparinas acesas. Pode ser um momento que, para nós, é um momento muito difícil, que a gente está passando por uma dor moral muito grande, que a gente teve uma perda significativa, estamos mais vulneráveis ou fragilizados emocionalmente. Então, aquilo irrompe de um modo que a gente não consegue suportar. E aí estão alguns casos, né? Por exemplo, de crises de ansiedade, né? De crises depressivas, de crises do pânico, que irrompem, poxa, mas eu estava tão bem, do nada, na verdade não foi do nada. Esse processo de repressão, de negação das próprias emoções, de adoecimento mental, provavelmente já veio se desdobrando ao longo de muito tempo, sem que a gente mantivesse os cintos apertados, né? Continuando com a parábola, Jesus diz que felizes os servos que o dono ao chegar encontrarem vigiando.
Eu vos asseguro que esse cingirá os fará reclinar-se à mesa e os irá servindo. Ou seja, quando nós estamos preparados para enfrentar os nossos monstros internos, né, é mais fácil da gente lidar com repercussões que, mesmo que sejam desagradáveis, sejam controláveis. Quando a gente tem atenção com os nossos processos emocionais, com o nosso mundo emocional, é mais fácil da gente buscar a estabilidade emocional e não perder completamente o controle, nos desesperando. E aí ele continua dizendo que sabeis que se o dono de casa soubesse a que hora chegaria o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa. Aqui é a figura do dono e do ladrão. O ladrão é aquele que se apropria indebitamente das nossas capacidades. Como, por exemplo, sabe quando a gente está num ritmo muito acelerado de trabalho ou de outras atividades que a gente não tem tempo para nada. E aí a gente tem, por exemplo, uma perda e a gente se diz assim: não posso me dar ao luxo de ficar triste agora, de passar por essa perda, viver essa perda em profundidade nesse momento, depois. E aí os processos prolongados de luto, em que a gente usa os narcóticos, usa esses silenciadores de dor, porque simplesmente a gente não quer, ou porque a gente nutre uma positividade tóxica, não, só pensamentos positivos, só emoções positivas que são validadas, essas emoções outras eu não valido, porque isso daí vai me deprimir, vai me deixar melancólico, e a gente não pode assumir a nossa humanidade. Não porque estão esperando de mim que eu seja forte. A maior fortaleza está na autenticidade de ser humano conflituoso, ser humano instável, ser humano oscilante, ser humano cindido, né? Para a psicanálise, o sujeito ele é cindido, dividido, ambíguo, né? A nossa humanidade real, aquela possível nesse momento, é essa. Então a gente precisa ter noção disso, porque senão o ladrão rouba e nos pega de surpresa. E que ladrão é esse? As doenças oportunistas, esses momentos em que a gente se fragiliza e acaba adoecendo de um modo muito assim ruim, com repercussões muito significativas para nós, difícil da gente se recuperar. E aí, prosseguindo, né, por conta da pergunta de Pedro, Jesus ainda adiciona: quem é o administrador fiel e prudente, ao qual o dono porá à frente do seu pessoal, para que lhe reparta as rações a seu tempo? Ou seja, o administrador fiel e prudente será a consciência? Será que a nossa consciência é fiel e prudente? Será fidelidade e prudência o fato de usar com tanta veemência e repetição os mecanismos de defesa, os mecanismos repressivos? Ou nós, para sermos administradores fiéis e prudentes, deveríamos aceitar a nossa sombra, visitar esse quartinho escuro, acolher e integrar a nossa personalidade, tudo aquilo que a gente repudia? Então, esse é um convite para a gente pensar se a nossa consciência realmente está conforme aquilo que nós já acreditamos, os valores que nós dizemos abraçar, para que isso se reflita na nossa conduta e para que a gente não reprima ou não negue o que de melhor há em nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente não traz à luz. Mesmo porque, como finaliza Jesus, a quem muito se deu, muito se pedirá. A quem muito se confiou, mais se exigirá. O conhecimento, ele pode ser atenuante para as nossas faltas, no sentido de quando nós usamos o conhecimento para o nosso aprimoramento, para que a gente viva de uma forma mais integral, né, mais plena, mas o conhecimento também pode ser agravante para as nossas faltas, quando, mesmo sabendo, optamos por nada fazer em prol da nossa própria felicidade. Então, meus amigos, espero que eu tenha conseguido fazer uma contextualização a contento, né, desse texto maravilhoso de Jesus. E aí agora a gente pode ir finalmente
para o texto de Joana de Ângeles. Quando ela fala no capítulo 30, manutenção de propósitos, ela começa dizendo que o homem é um ser muito complexo, somatório das suas experiências passadas, tendo no inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que influem no comportamento. Então aqui Joana está falando tanto do conceito do inconsciente individual ou pessoal, como do conceito do inconsciente coletivo pela psicologia junguiana. E inconsciente em profundidade, aquilo que está na nossa sombra, né, que corresponde ao inconsciente freudiano, como a gente já falou, também. Ou seja, a nossa educação, os nossos hábitos, todos os fenômenos psicológicos e fisiológicos nos habitam e podem ser alterados a qualquer momento, porque são valores que nós acumulamos e podem nos servir para o fomento de certas aspirações, podem ser responsáveis por tendências e anseios, e também, se não tratados, podem ser autores de conflitos, ansiedades, né, e realizações menos nobres. Então é preciso dar a conhecer tudo isso. E ela prossegue dizendo que o inconsciente, como efeito, está sempre a ditar ao ser humano o que fazer e o que realizar, inclinando numa ou noutra direção. O inconsciente nos governa. Né? Freud tem uma frase celebríssima, né, dizendo que o eu não é senhor nem na sua casa. Todavia, continua Joana, o mecanismo essencial da vida o impulsiona para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação e de trabalho. E o resultado desse processo é justamente por conta da gente não saber a que senhor seguir, criar uma grande confusão mental. A gente busca a claridade, mas se defronta com uma série de problemas psicológicos ou conflitos existenciais que estão aguardando a nossa solução. Por isso que é tão importante a adoção de propósitos e a manutenção deles, ou seja, para saber o motivo dessa confusão mental, para entender os nossos problemas, a gente não pode pleitear ter apenas uma relação superficial com quem nós somos, mas é preciso nos conhecer em profundidade, para que, nos entendendo, a gente possa estar presente nesses processos pelos quais a gente passe, habilitando-nos a resolver esses conflitos, tomando a responsabilidade por isso. E ela vai dizer também que para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da própria vida, se faz necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. É a figura da censura. A nossa consciência especialista em censura, julgamento das nossas tendências, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Para que a gente se compreenda em profundidade, é preciso afrouxar a crítica tão responsável pela consciência de culpa e pelo fato da gente se sentir paralisado por não saber aonde ir. Examinar a nós mesmos com imparcialidade, um ato de supremo amor, porque a nossa mente aguarda esse momento quando nós teremos condição de nos defrontar de modo honesto, prontos a compreender, a nos perceber e a tratar convenientemente para que a gente se habilite a novos comprometimentos. Né? Não dá para a gente ficar tentando burlar a nossa mente, a gente fica tentando escolher aquilo que a gente quer saber e o que a gente não quer saber, sem real interesse de mergulhar em profundidade em nós mesmos e de nos conhecer pessoalmente. E, vou ser sincero, o esforço de autoconhecimento é extremamente doloroso. Em nada se assemelha com uma epifania, com um deslumbramento. Isso não significa que nós não tenhamos coisas boas a serem descobertas, mas há duras verdades que dizem respeito ao mais profundo de nós mesmos, que a gente precisa ter o coração bem aberto para poder aceitar. E nos perdoando pelos nossos processos, entendendo que a gente precisa de um tempo para poder amadurecer psicologicamente, que isso não é algo que se conquista do dia para a noite. E aí Joana diz que esta é uma conduta de quem somente busca a informação
sem interesse pelo conhecimento real, a conduta do desinteresse de se conhecer pessoalmente, desde que se nega o esforço do deslocamento até o lugar em pauta. Ou seja, por que que o culto à personalidade é muito mais frequente na nossa sociedade atual, né? Por que a nossa sociedade é marcadamente tão narcísica, tão ególatra? Porque é mais fácil permanecer na superficialidade do ego do que adentrar em profundidade nas formações do nosso inconsciente para perceber uma verdade de nós mesmos. Mas a gente só consegue se modificar assim. O entendimento de si mesmo e até as raízes dos problemas para tratá-los, extirpá-los, requer o emprego de uma energia permanente pautada num propósito perseverante em busca dessa inteireza moral e psicológica. Se a gente quiser, a gente pode passar a nossa vida inteira só em vacuidades, superficialidades, frivolidades, né? Só no culto da beleza, no culto da própria imagem, né? Da personalidade, da própria inteligência, sem mergulhar profundamente nas nossas questões mais existenciais. Mas é preciso perscrutar o nosso íntimo. Joana elucida que todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem. E, em geral, a gente tem uma facilidade de colocar a culpa no outro, no governo, nas situações, nas pessoas, na vida, nas condições reencarnatórias, na família. Mas os problemas, eles geralmente decorrem das nossas complexidades e principalmente da dominação do nosso ego. Por isso, em razão do nosso passado, das tentativas de manter os nossos propósitos de autoconhecimento, é preciso realmente nós nos identificarmos de nós mesmos, né? Não nutrir mais a falta de perseverança, o desânimo pelas dificuldades, nem o desinteresse de nos libertar dos conflitos, mas assumir esse compromisso, né, de reconhecimento íntimo para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Joana diz que o homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. Mas a manutenção dos conflitos, diz ela, produz muito mais consumpção de forças. E às vezes a gente passa a vida toda nutrindo relações tumultuadas, né? Como a gente falou no nosso vídeo passado, relacionamentos perturbadores, desvios de ordem sexual. A minha palavra desvios, a palavra que eu empreguei, de modo algum visa ser puritana, né? Mas desvios que eu digo, eu falo sem uma identificação mais profunda com aquilo que realmente é o que nós desejamos de verdade, né? É o que nós acreditamos que vai nos causar felicidade. E aí ela vai fazer uma observação, uma analogia que eu acho perfeita, né? Ela diz: basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como alguém que deixa cair um fardo. Às vezes nós carregamos fardos absolutamente desnecessários. E ao invés de nos empenhar por atirá-lo fora, nós colocamos sempre mais peso sobre as nossas costas, né? Por isso que nos sentimos tão culpados e tão responsabilizados pelos problemas no mundo. Alguns de nós, inclusive, tendo atividades delirantes com respeito a coisas que não tiveram a menor participação nossa. Então a gente também precisa aprender a dizer não e a se desapropriar daquilo que não nos pertence, com o objetivo de manter esses propósitos no bem. E ela finaliza o texto dizendo: a manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento, da necessidade de se autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, para os medos, as rotinas do cotidiano. Dessa ação consciente de que se impregna, o homem se planifica interiormente, sem neurose ou quaisquer outros fenômenos psicóticos perturbadores da personalidade e da vida. Na psicanálise, a gente entende que essas estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, são saídas que o sujeito tem para enfrentar a realidade de viver, né? Por vezes insuportável demais. Então, é preciso
Que essa manutenção dos propósitos norteie o nosso entendimento de renovação, de autoaprimoramento, para que a gente possa ter uma melhor aceitação de quem nós somos e de que nós podemos vir a ser um dia, se nos mantermos com essa perseverança. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima. Vamos, para finalizar, fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho, de reflexão sobre os vossos conhecimentos tão excelentes, que dizem respeito a todos nós, espíritos imortais em evolução. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, nos envolva e nos ilumine com tua santa e divina paz. Que assim seja. Um abraço, gente.